Projetos de filtros ativos. Após estudarmos os fundamentos teóricos sobre filtros ativos, nós vamos passar agora aos projetos dos filtros propriamente ditos. Nós vamos procurar desenvolver esse assunto de uma forma não muito teórica, ou seja, de uma forma mais prática, de aplicação direta, mas com uma parte analítica suficiente para que a gente consiga executar esses projetos na prática. Então, não vou me dar o trabalho de demonstrar, através de todas as leis de Kirchhoff, todas as equações de resistências e capacitâncias que nós vamos ver aqui nessa aula. Mas as equações que forem mostradas aqui vão permitir que sejam manipuladas eventualmente para se conferir valores de ganho, etc., de uma forma bem simples e direta. Tá? Primeiro, vamos falar das estruturas de implementação, ou, mais propriamente dito, as topologias para a implementação dos filtros ativos. Existem inúmeras topologias para filtros ativos. Nessa aula, tá, nós vamos abordar as duas topologias mais comuns na prática. São elas a estrutura de realimentação múltipla, também conhecida em inglês de Multiple Feedback, MFB, ou a de fonte de tensão controlada por tensão, que atende pela sigla VCVS em alguns lugares, de Voltage Control Voltage Source. Ambas as estruturas, elas possuem algumas vantagens que as tornam muito usuais na prática. Bom, estabilidade, baixa impedância de saída, facilidade de ajuste de ganho e de frequência. Ambas requerem poucos componentes externos. Entretanto, o máximo valor do fator de qualidade para filtros implementados com essas estruturas é da ordem de 10. Isso é uma limitação. A estrutura MFB apresenta polaridade de saída invertida, ou seja, apresenta um ganho menor que zero. Essa característica não tem nenhum efeito prejudicial na performance dos filtros implementados. Já a estrutura VCVS, na verdade, ela é muito mais conhecida, e a partir de aqui eu só vou chamar ela por esse nome, como topologia Cellen-Key, tá? Que tem a ver com os pesquisadores que desenvolveram essa topologia lá na década de 50 por aí. Então, essa denominação está relacionada ao fato do amp-op, como um amplificador de tensão, poder ser comparado a uma fonte de tensão cuja saída é função da tensão de entrada e do ganho do circuito. Nos slides seguintes, eu vou apresentar as implementações dos diversos tipos de filtros. É importante notar aqui que as equações de projeto frequentemente vão exigir a consulta a algumas tabelas, tá? Uma mesma implementada para implementar diferentes aproximações, sejam elas Butterworth, Chebyshev, etc. A determinação de uma certa aproximação, ela é estabelecida pelos valores dos componentes, no caso da topologia, os quais, por sua vez, são condicionados por alguns parâmetros previamente tabelados, bem como pelas condições de projeto do filtro, como nós vamos ver daqui a pouco. Vamos estudar, primeiramente, o filtro passa-baixa de primeira ordem. Para implementar esse filtro, nós vamos utilizar a estrutura Cellen-Key, conforme está indicado nessa figura. Esse circuito apresenta um ganho K maiúsculo dado por 1 mais R3 sobre R2. E os resistores
podem ser obtidos de acordo com as equações abaixo. Onde nessas equações vocês vão notar que B, existe uma variável B aí minúsculo, e esse B é um parâmetro que irá determinar o tipo de aproximação, Chebyshev ou Butterworth. O valor da capacitância C, maiúsculo, pode ser estabelecido arbitrariamente, mas existe uma regra prática, ou vamos dizer assim, uma regra empírica, que ela é razoável para uma grande maioria de projetos de filtros passivos. Essa regra consiste em se estabelecer para o capacitor um valor comercial em torno de 10 dividido por FC, onde FC é dado em hertz, ou seja, a frequência de corte dada em hertz, e aí, nesse caso, se obtém a capacitância em microfarad. Finalmente, resta considerar o parâmetro B, que está aí vamos considerar esse parâmetro B minúsculo que está na equação de R1. Esse parâmetro tem um valor unitário, ou seja, um B igual a 1, caso se deseje apenas um filtro de primeira ordem, que é o nosso caso. Entretanto, quando projetarmos filtros de ordem ímpar ou superior, o parâmetro B será obtido através de algumas tabelas que eu vou mostrar mais para frente. Por fim, nós podemos resumir as etapas do projeto do filtro passa-baixa de primeira ordem da seguinte forma. Primeiro passo, estabelecer o valor do ganho K. Em seguida, estabelecer o valor da frequência de corte. Depois, determinar a capacitância a partir de C aproximadamente igual a 10 sobre frequência de corte e pegar, no caso, aí o capacitor comercial mais próximo e, em seguida, determinar R1, R2 e R3. Para implementar um filtro passa-baixa de segunda ordem, podemos utilizar tanto a topologia Sallen-Key quanto a MFB. Vamos considerar primeiramente a implementação com a estrutura MFB. Essa figura aí mostra o filtro passa-baixa de segunda ordem com uma estrutura MFB. Note que as equações do projeto para esse filtro estão mostradas logo abaixo da figura. Aqui, os valores de A minúsculo e B minúsculo são obtidos na tabela A, que eu vou deixar anexada no final dessa aula, né? Vocês vão ver lá no final, nos últimos slides dessa aula, vão estar lá. Então, os valores de A e B eles são obtidos dessa tabela. E se, no caso da tabela A, se a aproximação desejada for de Butterworth. Ou na tabela B, se a aproximação desejada for de Chebyshev. Como eu disse para vocês, essas tabelas elas estão no final dessa aula. Vocês nós vamos usar isso até o final lá, tá? Mais uma vez, é aconselhado escolher um valor comercial para C2, tá? Próximo a 10 dividido pela frequência de corte desejada, que nos dará então um C2 em microfarad. E a partir da escolha de C2, nós podemos determinar C1. O valor comercial de C1 ele deve ser o maior possível, respeitando, evidentemente, a equação de C1, que está aí, né? Os resistores comerciais R1, R2 e R3 devem ter os seus valores o mais próximo possível dos valores teóricos calculados. E aí, algumas vezes, ao projetarmos filtros ativos, nós podemos obter capacitâncias muito grandes e resistências muito pequenas. Essa situação é inconveniente, tanto do ponto de vista técnico, como do ponto de vista comercial. De fato, os resistores de valores muito pequenos, eles são desaconselháveis para os circuitos com amp-ops. Por outro lado, capacitor de valor muito alto é difícil de encontrar no comércio, além de ser grande e caro. Então, para contornar essa situação, utiliza-se uma regra denominada escalonamento de impedância. Essa regra é o seguinte:
Um filtro ativo não tem a sua performance alterada quando multiplicamos ou dividimos os valores dos resistores por um fator M maior do que 1, desde que os valores dos capacitores sejam divididos ou multiplicados, se foi dividido antes, pelo mesmo fator. Esse fator M é denominado fator de escalonamento. A aplicação dessa regra não altera o ganho do filtro nem a sua frequência de corte. Esse processamento, na verdade, é muito útil, pois permite a obtenção de valores práticos convenientes ao projeto. É importante salientar que essa regra é geral e ela pode ser aplicada a qualquer tipo de filtro ativo. Para resumir as etapas necessárias do projeto desse filtro, podemos dizer que primeiro nós temos que estabelecer o ganho, K maiúsculo. Em seguida, estabelecer a frequência de corte em Hz. Depois, estabelecer o valor de PR, caso eu queira um filtro do tipo Chebyshev. Com essas informações, eu tenho que determinar os parâmetros A e B através da tabela respectiva. Depois disso, determinar o capacitor C2, que vai ser aproximadamente 10 sobre a frequência de corte. E, em seguida, determinar C1, R2, R1 e R3, respectivamente, dadas suas equações que estão logo abaixo aí. A implementação do filtro passa-baixa de segunda ordem, usando a topologia Sallen-Key, está mostrada nessa figura. Essa estrutura, ela lembra o amplificador não inversor que nós estudamos anteriormente. As equações do projeto são mostradas logo abaixo. E aqui, novamente, os parâmetros A e B, eles são obtidos de tabelas, dada a aproximação Chebyshev ou Butterworth que você queira. E após a escolha de um valor comercial para C2, novamente próximo de 10 sobre a frequência de corte, então determinamos o valor máximo comercial de C1 possível, que atenda à condição de C1. Em seguida, obtemos R1, R2, R3 e R4, que completa o projeto do filtro. Tá? Antes de finalizar esse estudo dos filtros passa-baixa, é conveniente a gente ressaltar aqui que eles são a base para a construção de todos os outros filtros, sejam eles passa-alta, passa-faixa, rejeita-faixa, o que é que seja. Existem relações que permitem a transformação de filtros passa-baixa padrão em filtros qualquer coisa, dada algumas transformações. Então, um filtro passa-alta, ele pode ser obtido a partir da estrutura de um filtro passa-baixa, bastando, para tanto, fazer a permutação dos resistores por capacitores e dos capacitores por resistores. Essa permutação é denominada transformação RC-CR. Então, assim, se aplicarmos essa transformação RC-CR no circuito do passa-baixa de primeira ordem, nós obteremos o circuito dessa figura. Esse circuito aí corresponde à topologia Sallen-Key de um filtro passa-alta de primeira ordem. O valor comercial da capacitância ele deve ser em torno também de 10 sobre a frequência de corte, e aí obteremos novamente uma capacitância em microfarad, e os resistores que sejam os mais próximos possíveis dos valores calculados, os valores comerciais mais próximos. Assim, os passos de projeto desse filtro vão ser estabelecer o ganho, estabelecer o valor da frequência de corte, determinar o capacitor, a partir da regra prática 10 sobre FC, e em seguida determinar os valores das resistências R1, R2 e R3. Aqui nessa figura, nós já temos a implementação com topologia MFB do filtro passa-alta de segunda ordem. As equações de projeto estão mostradas logo abaixo. É notar aí que o ganho ele pode ser conferido através de menos C1 sobre C2. E o resumo, né, das etapas necessárias para o projeto desse filtro passa-alta de segunda ordem, com a topologia MFB, são
primeiro estabelecer o ganho K, depois estabelecer o valor de FC e, em seguida, com essas informações, determinar qual que é o PR, né, o tamanho do ripple, no caso de filtro Chebyshev, Butterworth não precisa, e com isso verificar na tabela apropriada os valores de A e B. Com isso, nós conseguimos calcular primeiro, depois dos valores da tabela, nós temos, na verdade, que calcular o valor C1 com a regra prática de 10 sobre FC. Depois, nós calculamos o C2 usando a equação do ganho aí, entendeu? Tem o C1, calculo o C2 baseado no ganho desejado. E aí sim, com os valores de A e de B, nós calculamos os resistores R1 e R2. A topologia Sallen-Key para um filtro passa alta de segunda ordem é essa que está mostrada nessa figura. Mais uma vez foi utilizada a transformação RCCR em relação à topologia mostrada anteriormente para o passa baixa. O projeto pode ser obtido usando esse conjunto de equações que está logo abaixo da figura. E o passo a passo para o projeto do filtro é: primeiro estabelecer o ganho K maiúsculo, depois estabelecer o valor de frequência de corte. Novamente, é preciso ser dado a amplitude do ripple necessário, caso for um filtro com aproximação Chebyshev. Então, assim, determinar os parâmetros A e B através da tabela apropriada. Então, após isso, determinar o valor da capacitância aí, como 10 sobre a frequência de corte, nós que essas capacitâncias são iguais. E, em seguida, com todas essas informações, é possível de calcular os resistores R1, R2, R3 e R4. Vamos falar de filtros de ordem superior. Então, olha só. Associando em cascata filtros de primeira e segunda ordens, podemos obter os filtros de ordem superior à segunda ordem. Assim, por exemplo, um filtro passa baixa de sexta ordem, ele pode ser obtido com a associação de 3 estágios passa baixa de segunda ordem. Por outro lado, um filtro passa baixa de quinta ordem pode ser implementado com 2 estágios passa baixa de segunda ordem, seguidos por um estágio passa baixa de primeira ordem. Tá? Aqui vale uma observação que, para ter uma melhor qualidade na resposta, o estágio de primeira ordem em filtros de ordem ímpar, né, maior que 3, ele deve ser o último estágio. Além disso, a frequência de corte tem que ser, obviamente, a mesma para todos os estágios. Essa figura aí, ela ilustra esse processo, tá? É importante notar aqui que a associação pode ser feita utilizando tanto a topologia MFB quanto a topologia Sallen-Key. Cada estágio deve ser projetado como se fosse um estágio independente. Os valores de A e B deverão ser obtidos em função da ordem do filtro desejado e de acordo com a aproximação necessária ao projeto. Lembrando de novo que isso depende de valores tabelados que eu vou mostrar no final dessa aula nas tabelas A e B. Bom, como o ganho de uma associação em cascata é dado pelo produto dos ganhos de cada estágio, então torna-se necessário distribuir o ganho total entre os estágios de modo que o produto dos ganhos individuais seja igual ao ganho total estabelecido pelo filtro. E também, muito importante, não sobrecarregar com muito ganho apenas um estágio. Então, de modo geral, uma associação com M estágios e ganho total KT nos permite obter um ganho individual K dado por um K maiúsculo igual a raiz M de KT. Bom, para esclarecer um pouco mais essa história de filtros, né, de ordem superior, vamos projetar um filtro
um filtro de exemplo, tá? Ó, vamos lá. O problema é projetar um filtro passa-baixa de terceira ordem com uma resposta Chebyshev 0,5 dB, um ganho total igual a 4 e frequência de corte igual a 1 kHz. 1 kHz. E para isso, nós vamos usar as topologias Sallen-Key e vamos fazer, por definição, todos os capacitores serem iguais a 0,01 microfarad, tá? Isso é uma escolha de projeto. Então, vamos utilizar um estágio de segunda ordem seguido por um estágio de primeira ordem para compor as três ordens necessárias para o projeto. Então, cada estágio vai ter um ganho K maiúsculo dado por raiz de 4, que eu sei K igual a 2. Então, da tabela B, o qual eu mostro um fragmento aqui nesse slide, a tabela B completa está lá no final. Então, dessa tabela B, nós temos que, para um N igual a 3 e um PR igual a 5, peguei a tabela do Chebyshev, eu tenho que, no primeiro estágio, eu vou ter um valor de A. Tá vendo ali, ó? Para um PR igual a 5, eu recortei para o N igual a 3, estou falando do fragmento da tabela B. Então, no primeiro estágio, eu tenho o A igual a 0,626456 e um B igual a 1,142448. E no segundo estágio, eu vou ter um parâmetro B igual a 0,626456. E nesse caso, no caso, como é um estágio de primeira ordem, né, eu não vou ter o parâmetro A. Tá bem? Então, com esses valores, o primeiro estágio pode ser calculado, e considerando que o ganho é igual a 2, e a frequência de corte foi definida lá em cima, nós temos um R1 igual a 25,4 kΩ, um R2 igual a 8,7 kΩ, e um R3, que vai ser igual a um R4, que é igual a 68,2 kΩ. Eu convido vocês a fazer a prova desses cálculos, ok? O segundo estágio, ele pode ser obtido também fazendo ganho igual a 2 e fazendo um B igual a 0,626456. É um estágio aí de primeira ordem. Onde nós teremos, então, uma resistência R1 igual a 25,4 kΩ, um R2 igual a 50,8 kΩ e um R3 igual a 50,8 kΩ também. Tá? Notem que a utilização de capacitores iguais a 0,01 microfarad tem como objetivo simplificar os cálculos necessários ao projeto. Evidentemente, na prática, o projetista ele deverá procurar resistores com um máximo de tolerância de 5% e cujos valores estejam o mais próximo possível dos valores teóricos. Uma outra opção é utilizar potenciômetros de precisão para ajustar os valores desejados, ou, no caso de resistores, ainda usar resistores de precisão com precisão de 1%, que são bem menos sensíveis às variações, mas também são mais caros e mais difíceis de achar. Essa figura aqui mostra, então, o filtro obtido em questão. Notem que foram mantidos os valores exatos dos resistores, já que esse é um projeto teórico. Na prática, você tem que substituir os valores de resistores e capacitores por valores comerciais. Tá? Convido a vocês a simularem esse circuito aí e ver se ele está dentro das especificações que nós colocamos para o projeto, que estão logo aí em cima. Tá? Aqui é também conveniente a gente ressaltar que, através das tabelas A e B, é possível projetar filtros Butterworth até a 8ª ordem ou Chebyshev até a 6ª ordem, respectivamente. Essas tabelas estão lá no final, conforme eu falei com vocês. Se for necessário projetar filtros de ordens elevadas, o Butterworth ou Chebyshev, existem materiais também, em vários livros, que trazem tabelas mais detalhadas, mas aqui para fim do nosso curso,
até a sexta ordem, Chebyshev, e a oitava ordem, Butterworth, vai resolver 90%, 95% de todos os problemas que nós tivermos. Filtros passa-faixa também podem ser implementados com qualquer uma das topologias vistas anteriormente, tanto a MFB quanto a Sallen-Key. Entretanto, para o filtro passa-faixa, iremos apresentar apenas a estrutura MFB, por ser a mais comum na prática. Além disso, nós vamos limitar os filtros passa-faixa para apenas os de segunda ordem, que pelo menos por enquanto é o suficiente para a nossa abordagem. Então essa figura aí, esse gráfico, mostra a curva de resposta em frequência para um filtro passa-faixa e, além disso, tem a seguinte relação abaixo, um F0 igual a raiz quadrada de FC1 vezes FC2. Essa equação aí que nos permite obter a frequência de ressonância, né, a frequência central, em função dos valores de FC1 e FC2, os quais podem ser estabelecidos, têm que ser estabelecidos nas condições do projeto. Agora aqui uma outra forma de implementar filtros passa-faixa seria a utilização de um filtro passa-alta associado em cascata com um filtro passa-baixa. Ambos os filtros, nesse caso, devem ter o mesmo ganho e a frequência de corte do filtro passa-alta, ou seja, a frequência FC1, ela deve ser menor que a frequência de corte do filtro passa-baixa, ou seja, essa FC2. Por outro lado, ambos os filtros devem ter a mesma ordem, de modo que a ordem do filtro passa-faixa obtido ela seja o dobro da ordem de cada um dos filtros individuais. E no caso que foram utilizados aí nessa associação em cascata. Essa figura aqui, ela ilustra bem isso que eu acabei de dizer. Bom, essa forma de implementar filtros passa-faixa é uma solução alternativa, principalmente para filtros de ordem superior à segunda, enquanto a implementação anterior eu considerei como filtro passa-faixa de segunda ordem, é o que nós vamos ver em seguida, na verdade. Tá? Aqui, esse é o caso. Essa figura mostra um circuito de um filtro passa-faixa de segunda ordem, implementado, no caso, com a estrutura MFB. Observem aqui que o fator de qualidade, que é zero, ele está intimamente, diretamente relacionado com os valores dos componentes passivos do circuito. Notem que em todos eles, todas das equações que estão abaixo dessa figura do circuito, o fator de qualidade ele está presente em todos os cálculos. Tá? Então, normalmente, o projetista ele estabelece as frequências de corte FC1 e FC2, ou ele tem a banda de passagem, o BW, que é dado por FC1 menos FC2, e a partir dessas condições a gente pode determinar a frequência de centro F0 ou ômega 0 e o fator de qualidade. O ganho desse filtro ele também tem que ser, claro, estabelecido por quem estiver fazendo o projeto. Mas o valor deve obedecer à condição de que o ganho seja menor que 2 vezes o fator de qualidade ao quadrado. O valor da capacitância pode ser, de novo, arbitrariamente selecionado, como de costume, com um valor comercial mais próximo possível de 10 dividido pela frequência de centro, ou seja, 10 sobre F0. E, finalmente, após isso, os resistores podem ser calculados através das suas respectivas equações que estão aí embaixo. No final, se for necessário, e normalmente sempre o projetista poderá checar o ganho do circuito através da relação de ganho K igual a R3 sobre 2R1, que eu não mostrei, não está no slide aí, mas pode depois, no final, o ganho definido, ele tem que ser igual a R3 sobre 2R1.
Bom, um resumo do projeto desse filtro passa-faixa com essa estrutura MFB é o seguinte. O primeiro passo é estabelecer as frequências de corte FC1 e FC2. Em seguida, determinar F0, a equação que está aí, ou ômega zero, né, tanto faz. Logo em seguida, determinar o valor de Q0, fator de qualidade. Em seguida, estabelecer o valor do ganho, tá? Lembrando que o ganho tem que seguir essa inequação que está aí. Logo em seguida, então, determinar a capacitância como 10 dividido pela frequência de centro. E com esses valores determinar as resistências R1, R2 e R3. Basicamente, todas as considerações que foram feitas sobre o filtro passa-faixa, em termos de aplicabilidade de equações, bem como em termos da associação em cascata para obter filtros de ordem superior à segunda, aquelas também se aplicam aos filtros rejeita-faixa. Filtro rejeita-faixa, às vezes, também é chamado de filtro NOT. Entretanto, a implementação mais usual do filtro rejeita-faixa de segunda ordem é feito com a topologia Sallen-Key, diferentemente do passa-faixa, que é MFB. Então, essa figura aí, ela mostra o circuito de um filtro rejeita-faixa implementado com uma topologia Sallen-Key. Novamente, o fator de qualidade está muito relacionado com os valores dos componentes passivos do circuito. E um fato importante é que esse circuito só possibilita ganho unitário, esse circuito específico, tá? Eu posso até, se eu quiser um ganho maior do que 1, então eu posso colocar um amplificador inversor simples com o ganho desejado logo após o filtro, né? Então, mas esse rejeita-faixa aqui, ele tem especificamente o ganho de 1. Um outro aspecto que nós já até mencionamos, mas que não pode ser esquecido, é que o fator de qualidade nesses tipos de topologias, eles não podem ser superior a 10, ou seja, Q0 tem que ser menor do que 10. Enfim, os procedimentos para determinação de F0, Q0 e C, eles são análogos aos utilizados para o projeto do filtro passa-faixa. E os valores dos resistores vão ser dados pelas equações que estão logo abaixo aqui. Então, para calcular tanto o F0 quanto o Q0 e o C, pode-se usar exatamente as mesmas equações do filtro passa-faixa e ajustar aqui as resistências de acordo com essas equações, tá? Aqui, se for necessário, o ajuste da frequência de centro do rejeita-faixa, ele pode ser desses resistores R1 e R2. Então, nesse slide aqui, eu copiei e colei a tabela A, que mostra os valores dos parâmetros A e B para os filtros Butterworth até a 8ª ordem. Então, notem que quando eu tenho estágios superiores, eu tenho valores de parâmetros, né? E quando a ordem é ímpar, eu não tenho, por exemplo, um dos estágios, porque como eu vou ter associação em cascata de estágios de segunda ordem, e o último estágio, como é de primeira ordem, tem um B sempre igual a 1. Essa tabela um pouco maior é a tabela para os parâmetros A e B dos filtros Chebyshev. Ela é um pouco maior porque agora eu tenho que definir, além da ordem, eu tenho que definir o valor de PR, né, que é aquela amplitude máxima dos ripples na faixa de passagem do filtro Chebyshev. Então, mas a forma de retirada das informações da tabela é necessariamente igual ao do Butterworth, tá? Aqui, por fim, e para a gente encerrar esse assunto de projetos de filtro, vale fazer uma pequena comparação, se vocês ainda não perceberam, sobre essas duas topologias MFB, né, e Sallen-Key.
Olha, a topologia MFB, ela normalmente é a mais utilizada porque normalmente ela gasta menos componentes, tá? Mas, olha, ela é preferida também, principalmente, porque ela tem uma baixa sensibilidade às variações dos componentes, que isso é importante, né? Não ter valores, os valores calculados não estarem muito próximos dos valores comerciais. Então, essa topologia MFB ela é preferida devido a essa baixa sensibilidade a variações dos componentes. Agora, todavia, a MFB ela cria um sinal invertido na saída, tá? Então, em projetos onde um número par de estágios é necessário, a polaridade de saída será a mesma que a da entrada. Isso pode nem sempre ser o caso. Por exemplo, um filtro de sexta ordem, que vai consistir em 3 estágios MFB, seria invertido 3 vezes, resultando então numa saída invertida após o terceiro estágio. Essa inversão pode ou não ser uma preocupação na aplicação do filtro. Porém, há casos em que a topologia Sallen-Key é a melhor escolha. O Sallen-Key é um circuito não inversor, o que pode torná-lo preferível ao MFB, mas essa não é a única vantagem potencial, tá? Via de regra, a topologia Sallen-Key é melhor se obter precisão é importante, ou um filtro de ganho unitário é o objetivo, ou o fator de qualidade necessário é alto, ou o estágio é para a filtragem de altas frequências. Bom, no ganho unitário, a topologia Sallen-Key possui inerentemente uma excelente precisão de ganho, tá? No ganho unitário. Isso ocorre porque o amplificador operacional é usado como um buffer de ganho unitário. Com a topologia MFB, o ganho é determinado necessariamente por uma relação de resistores. Tá? Então, nesse caso, a topologia Sallen-Key de ganho unitário, ela também requer menos componentes. Que no caso seriam 2 resistores contra 3 resistores do MFB. Sendo que um deles pode colocar como curto-circuito. Bom, além disso, a topologia Sallen-Key ela também pode ser preferível para estágios de filtro de alto fator de qualidade e de alta frequência. Nesses estágios, o valor necessário para a capacitância, né, para as capacitâncias do projeto MFB, no caso do MFB, pode ser bastante baixo, para valores de resistor razoáveis, e baixos valores de capacitância podem resultar em erros significativos devido à capacitância parasita. Tá? Então, isso é um problema né, os valores que se vão chegar no... O MFB, ele tem menos, como ele tem menos componentes, ele tem menos graus de liberdade, então, às vezes, os valores dos componentes ficam muito, né, ficam resistores, para você ajustar os valores dos resistores para uma faixa razoável, isso acaba levando a valores de capacitância muito baixos, dependendo da frequência de corte que você está trabalhando, geralmente mais alta, tá? Ou fator de qualidade mais alto também. Se essa capacitância for muito baixa, a probabilidade de você ter capacitância parasita é muito maior também. Enfim, para fechar esse assunto, o melhor projeto de um filtro ele pode ser, eventualmente, a combinação de estágios MFB e Sallen-Key. E com isso, nós encerramos a matéria dessa disciplina, tá? Com esses projetos de filtros ativos usando amplificadores operacionais. Tá? Foi interessante que nós partimos dos componentes discretos ativos dos transistores, estudamos eles em detalhe para se construir amplificadores, e a evolução direta dos amplificadores transistorizados, que nós não vimos em detalhe, são os amplificadores com amplificadores operacionais, que são a tecnologia atual para se fazer amplificação de sinais elétricos. Tá? Então, o que nós vimos aqui é a base desse projeto de filtros ativos. Claro que existem várias outras topologias, várias outras aproximações que
eu considero que com o conhecimento que vocês obtiveram nessa disciplina, com essas duas aproximações, com essas duas topologias, vocês conseguem entender os princípios de funcionamento de todas as outras topologias que existem à disposição do engenheiro eletricista para fazer projetos eletrônicos. Agradeço a atenção de vocês. Um abraço.